Olá, Web Condôminos! Estamos começando mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio. Nossos patrocinadores, administrador Wellington Ianelli, da Casinha Administração, o especialista em portaria presencial, Leonardo Dias, do Grupo Alvo, e apresentado por esta advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, sua opinião, sua sugestão de pauta aqui para o nosso canal do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e mostrar a sua opinião aqui para os web condôminos. Bom, no nosso podcast de hoje, nós vamos falar um assunto que eu acho que o Renato, nosso convidado é o Renato Tabuada, da Facility, e eu acho que ele escuta bastante isso em assembleia na hora da votação, aí perguntam para ele, mas ele pode usar tudo isso? Que é a famosa procuração em assembleia. E normalmente, às vezes, quando é para tratar de outros assuntos, as pessoas não falam muito, né? Mas quando é para eleição de síndico, esse assunto vem à tona, né, Renato? Olá pessoal, tudo bom? Web condôminos queridos que nos acompanham aqui semanalmente no YouTube. Olha, Fabi, com relação a procurações, você mais do que eu, como advogada condominial, vai poder falar que é um, é, como é que eu posso dizer? É legal, né? É legalmente previsto, né? Exatamente. Em convenção, mas como síndico, isso é uma pessoalidade minha, tá? Eu acho um pouco imoral às vezes, né? Então não costumo apresentar esse tipo de procurações e tudo mais. Respeito, não tenho nada contra quem faz, mas eu não gosto muito. Porque, assim, eu estou lá sendo convidado pelas pessoas, né? Eu estou sendo convidado para estar na casa das pessoas. Então acho nada mais justo do que eu estar lá por vontade das pessoas e não por imposição de procurações. Este sou eu falando, Sim, o né? Renato. Este é o Renato falando, é aquilo que eu tô te falando. É completamente legal, né? Mas eu vejo de outra forma, porque eu tenho que estar ali de bom grado de todo mundo e não por imposição de alguém. É, isso a gente fala, inclusive, independente de ser síndico profissional ou síndico orgânico, né? O síndico morador, né? Não Sim, adianta você, síndico morador, ir com metade de procurações representando o condomínio, quer dizer, você pode estar ali representando 50% e aquele outro 50% que acaba não dando procuração e às vezes por um imprevisto também acabou não podendo ir na assembleia. Será que você está realmente representando a vontade daquele exatamente. todos os condôminos? Mas importante a gente colocar aqui, gente, que é legal que ele falou, o Renato colocou. O uso de procuração em assembleia é legal? Inclusive é previsto no Código Civil, é previsto na legislação que trata da regulamentação de condomínio edilício, então não é ilegal o uso da procuração. O que você tem que se atentar, o web condômino, é o que está na sua convenção. Porque em algumas convenções, principalmente as mais modernas, eles preveem que pode usar sim, a convenção diz, você pode ser representado em assembleia, mas cada unidade tem uma quantidade máxima de procurações. Exatamente agora as convenções começam a prever essa situação para quê? Para não deixar esse poder de decisão na mão de uma única pessoa. Então, muitas convenções mais modernas, principalmente, já prevê assim: pode, mas uma unidade, um procurador pode ter no máximo, por exemplo, 5 procurações. Então, assim, pode ter 5 pessoas representando 25 unidades? Pode, mas cada uma vai estar com 5 procurações. Não pode uma única pessoa conter 25 procurações. Então,
Proibir também em convenção você não pode, tá? Porque é o que o Renato falou. A lei permite. A lei permite, inclusive, que você dê para uma procuração para uma pessoa totalmente alheia do condomínio. Então, você não pode ir na assembleia, você vai estar viajando, fazendo alguma coisa, e você dá a procuração para o seu pai na assembleia. Então, você é o proprietário, você mora naquele condomínio, mas por você não poder estar naquele dia, naquele horário, lá no condomínio para participar da sua assembleia, você dá a procuração para o seu pai. Ele vai representar seus interesses naquele condomínio. Então, prever a ilegalidade, né? Colocar a proibição do uso de procuração, isso sim é ilegal. Você não pode prever. Agora, o que a gente fala que a lei deixa em aberto é a quantidade, né? Existem alguns fatores que a gente tem que prestar bastante atenção. Além desse limite, né, existe algumas convenções ou até mesmo às vezes só no edital, tá? Que exige que essas procurações sejam reconhecidas à firma. Então tem que ficar bem atento a isso. Se não tiver em convenção, às vezes é previsto no edital. Outro fator muito importante é com relação ao procurador candidatar-se a algum cargo, tá? Então isso você tem que ficar bastante atento também, que a maioria das convenções, para não falar totalidade, não está caindo em erro aqui, em contradição, mas a maioria das convenções não permite que o procurador, por exemplo, seja candidato a síndico. Porque, veja bem, como você bem colocou, pode ser uma pessoa alheia ao condomínio. Né? Então, ele será síndico sendo alheio ao condomínio ou ele será síndico colocando a quem lhe passou a procuração como síndico, então fica meio confusa essa situação. Tem que ficar bem atento com relação a essas peculiaridades. É o que a gente sempre fala, o direito condominial ele é muito dinâmico. Né? Exatamente. Ele trata muitas vezes a respeito de vida. Então você tem que olhar muito bem, entender tudo bem direitinho para não cair em erro. E além disso, às vezes tem convenções que permite, você até pode então ir falar, olha, você então permite que você vá lá, fale, olha, meu filho se candidata a síndico, e aí, só que também tem que ter poderes específicos nessa Perfeito. procuração, né? Que a gente fala que é votar e ser votado, né? Então, dando poderes para ele votar e ser votado quando é para esse terceiro representar a unidade como síndico, né? Que às vezes pode até ser mesmo, até outra situação. A gente falou no caso quando o proprietário é um morador e passa a procuração porque não pode estar ali. Mas pode ser que o proprietário seja o filho, mas quem mora, quem reside, quem está ali naquele condomínio é o pai. Então ele acaba dando procuração para o pai, porque às vezes é por questão até de contrato mesmo. Olha, eu já vou comprar, já vou colocar o nome dos meus filhos para eu não ter que amanhã depois no inventário esse imóvel ter que entrar em inventário. E aí, mas na verdade, quem é que mora, quem reside, quem é o pai. Então, ele quer dar esse direito para o pai de ser votado. Então, ele tem que analisar tudo isso. Se permite na convenção, Exato. se permitir na convenção, se for para esse caso, o procurador também pode ser votado para algum cargo de síndico, subsíndico ou conselheiro, tem que estar na procuração poderes específicos, que é para votar e ser votado, que ele pode se eleger a um cargo, até seria, eu até falo para os web condôminos, coloque na sua procuração, podendo se candidatar pessoalmente ao cargos de síndico, subsíndico, conselho, para não ter dúvida, né, o Renato, quanto melhor você especificar os poderes daquela procuração, melhor para não haver uma impugnação amanhã numa justiça, né? Sim, claro. A gente tem que ficar sempre atento a sempre essa parte legal, né? E aí a gente cai sempre naquele triplé que eu falo do condomínio, que é sempre administradora, síndico e jurídico, né? A gente sempre tem que estar atento e bem direcionado e bem acompanhado nesses três pilares aí que regem um bom condomínio, na minha concepção, digo de novo. Fabi, e essa pergunta é bem interessante, né, do que eu coloquei
Por exemplo, se o edital exige que seja reconhecido firma e na convenção não fala nada, e aí, como é que a gente lida com isso? Bom, aí eu vejo que a convenção é prioritária, né? A gente tem que seguir o que está na convenção. Então, se a convenção fala em procuração simples, você tem que mudar essa convenção. Se você está achando que está havendo essa. Agora, se você acredita que aquela procuração não é legítima, que você fala, mas porque às vezes a pessoa não Não, consegue eu comprovar. falo justamente pelo seguinte, porque tem muita convenção que é omissa, né? A maioria mais antigas são, né? Ela simplesmente é omissa, ela não fala que tem que ter procuração ou não. Aí ela é omissa, certo? Aí no caso de omissão, eu posso exigir isso através de um edital? Se houver a partir do momento que tenha uma decisão em assembleia anterior. Você não pode chegar e passar a exigir isso num edital e passar a ser regra, porque pela convenção ele não tem essa obrigatoriedade. Nesse tema que você escolheu, isso é o que mais acontece. É, É o que mais acontece, por exemplo, normalmente um síndico que está se sentindo mais enfraquecido em correlação a votos ou que tenha muita incidência sim. contrária de procuração, ele cria esse tipo de obstáculo, né? Que não é ilegal, mas muitas vezes imoral, mas cria-se esse tipo de obstáculo, tá? Isso acontece Eu vejo que se bastante. a convenção é omissa, você não precisa exigir essa reconhecimento de firma. A gente vê já até convenções novas, mais novas, porque exatamente, né, o direito condominial ele vai se evoluindo com o tempo. Então, para os nossos web condôminos entenderem qual é a segurança do reconhecimento de firma. A segurança do reconhecimento de firma é que você tenha certeza que aquele documento foi assinado pelaquela pessoa, né? Então, por quê? Ela assinou, levou no cartório, e o cartório disse: olha, pela assinatura que a gente tem aqui registrada dessa pessoa, por semelhança, né? A gente tem até dois tipos aí, uma Uhum. outra questão, mas aqui para, vamos falar, por semelhança, essa assinatura é da pessoa. E aí a gente acaba caindo naquilo. Será que quando a pessoa realmente leva, aquela assinatura é da pessoa? É isso que a falta de reconhecimento traz para os condôminos, né? Exatamente, exatamente. A legitimidade da assinatura Sim, sim, contida. eu tive, e eu falo isso porque eu tive um condomínio, aliás, eu tenho um condomínio que tinha muito problema com relação a isso, com os síndicos anteriores, né? Que eram síndicos orgânicos que conseguiam muitas procurações para ir lá e se perpetuar, tá? Depois que nós entramos, nós deixamos isso bem já alinhados em assembleia anterior, Isso, é isso que eu que, coloquei. que para as próximas a gente estaria É, pedindo com reconhecimento. eu vejo assim, se você já tem uma. Se você chegar a criar essa regra apenas no edital de convocação, soltar esse edital de convocação e fazer aquilo virar uma regra, eu não reconheço isso uma regra. Você Sim, tem que sim. seguir a convenção. E a convenção fala em procuração simples. Agora, se você já numa assembleia anterior, você colocar essa situação. Olha, a partir de agora, as procurações que forem utilizadas na Assembleia deverão ser com firma reconhecida. Então, os próximos editais, lógico, já vão vir constando esse item, que procuração deve ser com firma reconhecida, e aí, ok, a exigência da firma reconhecida. Mas simplesmente nunca foi a praxe desse condomínio. E você soltar um edital exigindo essa exigência, né, você colocando esse item como exigência para a validade de uma procuração, eu já acho também abusivo nesse sentido. Então, a gente conseguiu resolver bastante lá, porque o que, que aconteceu? E a gente deixou isso muito explícito, que explicamos o fator que as pessoas não conhecem sobre falsidade ideológica, né? Isso costuma ser crime, não colocado por mim, sim pelo Código Penal. Então a Sim, gente, olha, pessoal, cuidado, porque isso não é brincadeira. Então qualquer indício a gente vai ter que fazer uma denúncia aí, né, para a autoridade competente. Então, por favor, vamos
colocar isso de uma maneira mais Não, mas aí eu acho assertiva perfeito. possível. Eu acho que é bem o que você falou, né? Às vezes um síndico que já quer se perpetuar e sabe que uma outra pessoa, até porque se juntaram e então a maioria já não está concordando, então acaba conseguindo mais procurações que o síndico, e aí aquele que está se elegendo e saberia que se não fosse essas procurações se elegeria, ele quer acabar impugnando isso, ou até como é o poder é do síndico de colocar em edital. Então, ele quer colocar essa exigência para que a pessoa não vá com esse monte de procurações. Eu já vejo isso uma arbitrariedade do síndico. Então, não é uma decisão que foi tida em assembleia, não é uma decisão que está em convenção condominial, e aí ele vir criar essa regra, eu acho que ele já está sendo até indo além de uma convenção. Agora, depois, posteriormente, e eu vejo que é muito importante por essa segurança, porque infelizmente a gente vê síndicos, eu já também presenciei casos da pessoa dizer assim, eu nunca mais dei procuração, eu dei uma procuração para ele. Então, Eu nunca mais assinei procuração então, nenhuma. é E aí complicado. você fala, como assim? E ele, aquele procurador, aquele morador que se utilizava daquela procuração para se eleger síndico, tem ali 3, 4, 5 mandatos baseado em 3, 4 procurações que as pessoas às vezes. E se a gente fosse depois contar os votos, se não fosse aquelas procurações, ele não teria sido eleito. Perfeito. Então, é muito importante isso, a procuração. Hoje em dia, a gente também vê muito, Renato. Eu sei que a gente já está no nosso finalzinho aí do podcast, mas também é muito importante que aí a gente fala do DNA. Eu acho que você se depara muito com isso, de procurações tirado foto e mandado. Essa, então, é a pior ainda. Então, infelizmente. Mas o pessoal até alguns mandam com PDF e tal, mas assim, é difícil, até para aquilo que você comentou, para equiparar, para fazer a comparação, né, de fato com a assinatura. Então, Fica Brasil, né? complicado. É o Brasil, é o brasileiro tentando sempre burlar o sistema. Então, a E, gente fala que procuração é legítimo, você tem que analisar o que o seu condomínio fala de quantidade de procuração. Alguns condomínios, eu já vi um caso de um condomínio que fala que pode ter procuração, não dá limite, mas aí ele fala que ele não pode usar essa procuração, que eu acho que você falou mais cedo, usar essa procuração para votar nele mesmo. exato, exato. Então, assim, se eu estou com a procuração e vou me candidatar a síndico, eu não posso usar aquelas outras procurações para me eleger a síndico. Perfeito. Eu posso sim usar, Fabiola, com as procurações, vou usar aquelas 10 procurações para votar no Renato. Exato. Não Mas pode eu, como votar em si estou como mesmo, né? procuração, Não não pode posso votar votar em si mesmo. em si E mesmo. esse é um tópico já para outro podcast, mas muito importante. Essa importância de ter um bom presidente de mesa, Exatamente. tá? Porque parece algo. Um bom presidente e uma boa administração, né? O caso da casinha, que vai dar essa orientação para o presidente de Perfeito. mesa. E se seu condomínio tiver o jurídico e o seu advogado lá, o advogado do condomínio também estar presente, que vai poder te auxiliar na validade dessas Exato, procurações. exato. Para não ficar incorrendo num risco de uma impugnação, gastar dinheiro do condomínio, perder o tempo de todo mundo. Então, isso tudo se torna muito mais assertivo quando você está bem assessorado. Exatamente. Então, gente, a gente vai chegando aí ao final do nosso podcast de hoje. Renato, passa para os nossos web condôminos, como a gente faz para achar a Facilities. Bom, a Facilities você acha através do Instagram, Facilities Condomínios, ou através do e-mail, facilitiescondominios, no plural, @gmail.com. Exatamente. Nós agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam aí. Vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, curtam, compartilhem com toda a vizinhança, comentem à vontade aí, ative o sininho lá no YouTube para você saber sempre que a gente começar um vídeo novo. E as pessoas já não são as mesmas, os lugares também já são diferentes. Então, não tenha medo de aceitar que você também não é mais o mesmo.
e até o próximo podcast, gente. Tchau. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.